Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli porta. Sumen siluta Gabrielis ore, funda nos in pace, mutanse venumen. Solve vinclareis, profer lumen setsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Esplendor do Lírio. 3 livros de Santo Ambrósio, bispo de Milão, sobre a virgindade. Coleção popular de formação espiritual, editora Vozes. A gravação deste livro se dá graças à Alexandria Católica. O site está no descritivo. Caros ouvintes, caso gostem do meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se. Isso também é possível comprando livros através da lista da Amazon. Os links também estão no descritivo. Qualquer valor é de grande ajuda. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Isso ajuda na divulgação do trabalho, gera engajamento e, portanto, se torna possível expandir esses conhecimentos até outras pessoas também. Muito obrigada pela presença. Acima de tudo, peço para que orem por todos nós. A oração é o principal, ainda que precisemos também dos bens físicos para vivermos. Uma coisa jamais exclui a outra, mas sim, uma é mais importante que outra. E é preciso sabê-lo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Livro 2º. Capítulo 1. São Ambrósio, reconhecendo a necessidade de incluir as virgens na prática das virtudes, declara por que adotou o método de ensinar por meio de exemplos, afastando de si todo motivo de presunção, expõe a razão por que o fez antes por escrito do que por palavras. No livro precedente, foi nosso intento engrandecer a virtude da virgindade, de modo que o encanto deste dom celeste, por si mesmo, atraísse os meus leitores.
No segundo livro, convém que instruamos as virgens no cumprimento perfeito de seus deveres, mas, incapazes de exortar, impotentes para instruir, pois o mestre deve superar em ciência o discípulo, sirvamo-nos de exemplos de preferência a conselhos. Assim, não incorremos na censura de negligência dos nossos deveres, nem tampouco de excessiva presunção. Certamente os exemplos são os mais poderosos incentivos, porquanto não se julga difícil o que já foi feito por outrem. Considera-se salutar o que os outros já aprovaram e digno de veneração o que nos é transmitido pela virtude dos antepassados. Se alguém nos julgar presunçoso, acuse-nos antes de excessivo zelo. Ao pedido das virgens, eu nada saberei recusar. Prefiro expor-me à confusão a não condescender ao desejo daquelas que o próprio Deus se compraz em satisfazer. Mas nem de presunção podem acusar-me, pois, não faltando ensinamento às virgens, buscaram-me antes pelos meus sentimentos de estima do que pela minha ciência. Seja esta a escusa da minha solicitude. Embora tivessem para norma de bem viver a autoridade de uma mártir, não julguei supérfluo animá-las com suaves discursos a perseverança em seu estado. Ensina facilmente quem reprime os vícios com severidade, porque se nos faltar a faculdade de ensinar, exortamos. Mas, porque muitos ausentes quisessem ouvir nosso discurso, escrevi este volume, para que não me tivessem por distante, estando de posse do escrito. Prossigamos, portanto. Capítulo 2. O exemplo de Maria é proposto às virgens. São enumeradas suas virtudes, a saber, a castidade, a humildade, a vida oculta e o amor da solidão. Sua virtude é demonstrada pelo testemunho do Evangelho. Louva-se-lhe o afeto para com os parentes, a assiduidade no estudo e a frequência com que ia ao templo. Enriquecida de tais exímias graças, Maria irá ao encontro de inúmeras virgens e, em magnífico triunfo, conduzirá ao tálamo do esposo e aos altares celestiais aquelas que lhe são semelhantes pela castidade. Na vida de Maria encontrareis modelo perfeito de virgindade. Como em fúlgido espelho, aí resplandecem a castidade e o exemplo de todas as virtudes. Contemplando-a, aprendereis a bem viver. Imitando-a, corrigireis vossas imperfeições e progredireis sempre mais. A nobreza do mestre inspira ao discípulo o desejo de instruir-se. Quem mais nobre do que a Mãe de Deus, mais brilhante do que aquela que sem mácula gerou o puríssimo corpo de Cristo? Que direi de suas demais virtudes? Virgem, não só de corpo, mas também de espírito. De uma candura incapaz do menor disfarce, humilde de coração, grave no falar, prudente nos projetos, amante do silêncio, assídua ao estudo. Não confiava em riquezas incertas, mas nas orações dos indigentes. Sempre aplicada ao trabalho, não queria outra testemunha para seu coração a não ser Deus. A ninguém ofendia. Obsequiava a todos. Prestava aos superiores a devida honra. Não invejava os iguais. Consultava a razão em todos os seus atos. Amava a virtude. Quando ofendeu ela a seus pais, ainda que fosse com o olhar? Quando disputou com os parentes? Quando aborreceu os miseráveis? Quando zombou do fraco? Quando evitou o mendigo? Nada havia de repreensível em suas maneiras. Nada havia de repreensível em suas maneiras, de malícia nos seus olhares, de lento nos seus atos, de desenvolto no seu andar, de artifício na sua voz. A aparência exterior era a perfeita imagem
da beleza de sua alma. Reconhecemos uma habitação por boa só com entrar-lhe o vestíbulo. Logo ao primeiro passo, se percebe a luz que brilha no interior. Assim, nossa alma, como lâmpada resplendorosa, deve luzir mesmo através do invólucro corporal. Assim, a nossa alma, como lâmpada resplendorosa, deve luzir mesmo através do invólucro corporal. O que direi da sua temperança e sua caridade sem limite? Nesta foi além da natureza. Naquela, quase esqueceu a própria natureza. Para a caridade não havia solução de continuidade, e o jejum era prolongado por dias a fio. Quando usava dos alimentos, cuidava menos satisfazer o paladar do que em sustentar a vida. O sono para Maria era menos um prazer do que uma necessidade, mas quando o corpo descansava, o espírito velava, rememorando o que lera, ou retomando depois o que o sono interrompera. Saía de casa somente para ir ao templo, e ainda assim acompanhada dos parentes. Diligente no trabalho doméstico, recatada em público, não tinha melhor guarda da sua virtude do que ela própria. Cada ato seu era um progresso na virtude. Porque a Virgem tenha outros guardas para seus membros, seja ela mesma guarda dos seus costumes. Se tiver as virtudes por mestra, não lhe faltará com quem aprender. Tudo o que praticar será regra de bem viver. Maria atendia a todas como se tivesse muitos mestres. Cumpria todos os preceitos de virtudes, não tanto como quem aprendesse, mas como quem ensinasse. Assim o evangelista nos descreveu. Assim a encontrou o anjo. Assim o Espírito Santo a escolheu. Desnecessário é dizer quanto os parentes amaram e os estranhos elogiaram aquela que foi digna de ser a mãe do Filho de Deus. O anjo, ao entrar, encontrou-a no interior da casa, a sós, para que ninguém a distraísse ou perturbasse. Nem sequer desejava a companhia de algumas donzelas, que já tinha por companheiras piedosas reflexões. Tanto menos lhe parecia estar só, quanto mais sozinha estivesse. Como estaria só, cercada dos livros santos, acompanhada de arcanjo e profeta? São Gabriel encontrou-a onde costumava visitá-la. Maria perturbou-se ao ver o anjo em figura de homem, mas o reconheceu ao ser saudada. Estranhou a aparência de homem, mas não a presença do anjo. Tão piedosos eram seus ouvidos e modestos seus olhos. Emudeceu ao ouvir a saudação angélica, mas interpelada respondeu. A princípio receosa, submeteu-se logo à divina vontade. A Divina Escritura declara como Maria era caridosa para com os parentes. Tornou-se mais humilde quando se viu escolhida por Deus e imediatamente se dirigiu para as montanhas a visitar sua prima. Evidentemente, não para certificar-se do exemplo proposto pelo anjo, pois já acreditara no oráculo. Bem-aventurada, porque creste. Maria permaneceu 3 meses com Isabel. Demorou-se tanto tempo não para confirmar a fé, mas para prestar serviços de caridade. E isto fez depois que o menino, saltando no seio materno, saudou a mãe do Senhor, provando assim devoção antes ainda de nascer. Quantos prodígios! A estéril dá à luz, a Virgem concebe, o mudo fala, os magos adoram, a estrela anuncia, Simão espera, Maria perturba-se na chegada do anjo, mas se torna impassível diante do milagre e ia conservando essas coisas no seu coração. Embora fosse mãe de Deus,
desejava instruir-se sempre mais em seus preceitos. Aquela que gerou a Deus anelava progredir no seu conhecimento. Que direi de sua piedade, acompanhando São José a Jerusalém na solenidade de Páscoa? Na Virgem, a modéstia é sempre a companheira de cada uma das virtudes. Na Virgem, a modéstia é sempre a companheira de cada uma das virtudes. Sem modéstia, não há virgindade. Por isso é que nem ao templo Maria subia sem o guarda do seu pudor. Eis o modelo da virgindade. Tal foi Maria, que sua vida serve de exemplo para todos. Quem deseja participar da recompensa de Maria, imite-lhe o exemplo. Quantas espécies de virtude brilham numa só Virgem! Pudor modesto, fé inabalável, submissão devota, virgem no interior da casa, companheira no trabalho, mãe no templo. Maria irá ao encontro de inúmeras virgens, abraçando-as, conduzi-la-ás ao Senhor, dizendo: esta guardou com pureza imaculada o tálamo nupcial de meu filho. Assim como o próprio Senhor as recomendou ao Pai, Maria, repetindo-lhe as palavras, dirá: Pai Santo, estas são as que guardei para vós, e nas quais o Filho do Homem reclinou a cabeça e descansou. Rogo, onde eu estiver, estejam comigo. Já que não devem ser úteis apenas para si aquelas que não viveram somente para si, sirvam de resgate aos pais e aos irmãos. Pai justo, o mundo não me conheceu. Estas, porém, me conheceram e não quiseram conhecer o mundo. Que esplendor haverá no céu! Quanta alegria entre os anjos ao aplaudir a entrada daquela que levou na terra vida celeste. Então Maria, tomando o pandeiro, excitará os coros virginais a cantar ao Senhor, porque atravessaram o mar deste mundo isentas de perturbações seculares. Cada qual exultará dizendo: entrarei ao altar de Deus, do Deus que alegra minha juventude, imolo um sacrifício de louvor a Deus e ofereço meus votos ao Altíssimo. Não duvido tenhais acesso ao altar do Senhor, vós, cujas almas, declaro sem receio, são altares nos quais diariamente Cristo é imolado pela redenção do corpo. Se o corpo da Virgem é templo de Deus, que será a alma que, desfeitas as cinzas dos membros, exala o fumo do fogo divino pela mão do sacerdote eterno? Bem-aventuradas virgens que trescalais tanto perfume da graça imortal, como os jardins, flores, o templo religião, o altar, a fragrância daquele que oferece sacrifício. Capítulo 3. Maria serve de exemplo às virgens durante a vida e Tecla no momento da morte. Condenada às feras, não só nada sofre, mas antes é respeitada e venerada. Todavia, para que tão ilustres exemplos não desanimem as virgens, propõe-se um mais recente. Ensine a Virgem Maria às virgens a regra de bem viver e Tecla a imolação. Esta Virgem Tecla, recusando a união conjugal, é condenada às feras pela cólera do noivo. Mas a virgindade inspirou tal respeito aos próprios animais que lhes tirou a ferocidade natural. Despojada das vestes, o corpo virginal exposto a todos os olhares é oferecido ao furor de cruel leão. A fera, porém, prostra-se por terra, lambendo os pés da Virgem, a atestar por este silencioso obséquio que não lhe era possível profanar tão sagrado corpo.
esquecendo seu feroz instinto, o animal revestia-se dos sentimentos humanos que os homens tinham perdido e venerava a presa. Homens cheios de sentimentos sanguinários impeliam o animal à crueldade, e a fera, osculando os pés virginais, dava-lhes lição de humanidade. Tão sublime é a virgindade que os próprios leões são compelidos a respeitá-la. Famintos não se arrojam sobre o alimento, nem se deixam arrastar pelo ímpeto, nem se acendem de ira, nem se iludem com o costume, nem se deixam levar da ferocidade natural. Ensinaram religião, venerando a mártir. Inculcaram castidade, beijando com ternura os pés da Virgem, olhos baixos, para manifestar pela sua modéstia o respeito devido à virgindade. Poderá alguém objetar: por que apresentaste o exemplo de Maria como se fora possível imitar a sublime virtude da Mãe do Senhor? E por que nos falas também de Tecla, instruída pelo doutor dos gentios? Dá-nos tal mestre que terás também perfeito discípulo. Em vista desta objeção, apresento um exemplo recente a fim de compreender que não só Tecla, mas todas as virgens devem ser discípulas do apóstolo. Capítulo 4. Uma virgem de Antioquia, recusando sacrificar aos ídolos, é condenada a um lugar infame. Um soldado cristão, vindo-lhe em socorro, troca de vestes com ela, proporcionando-lhe a fuga sem detrimento da virgindade. Por este motivo, o soldado é conduzido ao suplício. A virgem, porém, voltando, disputa-lhe a palma do martírio, que finalmente é concedida a ambos. Não há muito tempo viveu em Antioquia uma virgem que atraía todos os olhares, não obstante procurar sempre ocultar-se. O amor e a curiosidade dos homens faziam desejada ainda mais a beleza do que ouviam falar. Não podendo contemplá-la, crescia-lhes o desejo de possuí-la, por não lhe notarem defeitos e por imaginá-la ainda maior do que diziam. A Santa Virgem, para que não se alimentassem por muito tempo tais esperanças, fez voto de virgindade e, deste modo, não só extinguiu o amor dos seus pretendentes, mas transformou-o em ódio. Tímida embora para não sucumbir a ciladas contra sua pureza, pois já não havia fugir, enfrenta a morte com coragem, animada pela fé e pelo amor da castidade. Chega o dia da coroação. Grande e geral é a expectativa. Apresenta-se a donzela para travar duplo combate, pela castidade e pela religião. Ao verem a constância de suas declarações, o temor religioso de perder a pureza, pronta para o sacrifício, cheia de pudor, vendo-se alvo dos olhares, conceberam um nefando plano de arrebatar-lhe a fé, ameaçando-a com a perda da virgindade. Estupro, né? Intentavam roubar-lhe a fé, certos de poder em seguida despojá-la do bem que lhe restava. Oferecem à donzela a alternativa de sacrificar aos ídolos ou ser exposta em lugar infame. Tal proposta a virgem, não por duvidar na fé, mas receosa de sua castidade, põe-se a deliberar consigo. Que fazia? Hoje serei mártir ou permanecerei virgem? Ambicionavam roubar-me uma e outra. Mas a virgem não merece este honroso nome quando nega o autor da virgindade. A virgindade da alma é preferível à do corpo. Se pudermos, guardemos estes dois bens,
Se não pudermos, sejamos diante de Deus. Se não pudermos sê-lo virgem perante os homens, sejamos diante de Deus. Repassando no coração as palavras do Senhor, todo aquele que perder sua vida por minha causa encontrá-la-á, chorou em silêncio para que os perversos nem a ouvissem. Não queria profanar a voz sequer para não injuriar a Cristo. Avaliai se fora possível profanar o corpo, que nem a voz profanou. Meu discurso, já há muito, erusbece-se e hesita em narrar tão horrendo atentado. Fechai os ouvidos, donzelas, porque a Virgem consagrada a Deus é conduzida ao lugar da infâmia. Abri-os agora, porém, virgens, que a Virgem de Cristo pode ser exposta, nunca, entretanto, maculada. Onde quer que esteja a Virgem de Deus, aí é templo da divindade. O ambiente impuro não lhe atinge a castidade, antes é santificado pela sua presença. À porta do prostíbulo reúne-se grande número de libertinos. Esquecei, ó virgens consagradas, nomes tão torpes, e atentai nos milagres operados em favor dos mártires. Fecham dentro a pomba, grasnam fora os abutres, disputando a porfia quem primeiro investirá contra a presa. A Virgem, entretanto, mãos alçadas aos céus, como se estivera em sagrado templo, orava. Cristo, que em presença de Daniel domastes o furor dos leões, podeis também refrear a ferocidade dos homens. Pela vossa misericórdia, o fogo transformou-se em orvalho para os mancebos na fornalha de Babilônia. As ondas do mar suspenderam-se em muro à passagem dos judeus. Susana, prestes a ser supliciada, alcançou a vitória sobre seus caluniadores. Secou a mão ao que violava os dons do templo. Periga o vosso próprio templo. Vós, que vos opusestes ao furto, não permitireis a profanação por nefando sacrilégio. Glorificai ainda uma vez o vosso nome, guardando virgem aquela a quem desejam perder. Mal concluíra a oração, eis que aparece subitamente um soldado de aspecto ameaçador. A esta vista, a multidão receosa retira-se, dando-lhe passagem. Tremeu a casta donzela, mas não lhe esqueceu a passagem da Escritura. Daniel diz consigo, correndo ao lugar do suplício, absolveu Susana, condenada por todo o povo. Sob a aparência de lobo, pode ocultar-se um cordeiro. Cristo, que possui tantas legiões de anjos, conta também soldados na terra. Mas não será o algoz que chega? Não temas, minha alma. Só ele pode fazer mártires. Ó Virgem, tua fé te salvou. O soldado dirige-lhe a palavra. Nada receis, minha irmã. Como irmão vim a este lugar a salvar-te a alma, não a perder. Permite que eu fique junto de ti, em defesa de tua virgindade. Entrei como se fora libertino. Se consentires, sairei daqui mártir. Troquemos as vestes, hein? Convém a ti as minhas e as tuas a mim, ambas a Cristo. Com as tuas,
serei verdadeiro soldado. Graças às minhas conservarás a virgindade. Passarás despercebida com tal disfarce, enquanto eu, despojado da farda, serei perseguido. Toma o vestuário que ocultará teu sexo e entrega-me as tuas vestes que me consagrarão Marte. Encobre os membros virginais com o manto militar, defesa de tua castidade. Dissimula sob o capacete os cabelos e o rosto. Costumam envergonhar-se os que penetram lugar infame. Saída que fores, não voltes a cabeça para trás. Lembrada da mulher de Ló, que se tornou em estátua de sal só porque lançou o olhar, embora casto, sobre as cidades impudicas. Não receies faltar ao sacrifício. Oferecer-me-ei a Deus vítima em teu lugar, e tu serás soldado de Cristo por mim. Praticas a valiosa milícia da castidade que peleja para alcançar estipêndios eternos. Tens a couraça da justiça que protege o corpo como defesa espiritual, o escudo da fé que não a amolga, o capacete de salvação. Onde estiver Cristo, estará a garantia de a vossa salvação. O homem é a cabeça da mulher, Cristo da Virgem. Enquanto proferia estas palavras, envolveu-a no manto, dando-lhe o aspecto sinistro de libertino e perseguidor. Oh, espetáculo admirável! Num lugar infame disputam a palma do martírio. Acompanha o soldado com a Virgem, diverso no sexo, mas semelhantes, por misericórdia de Deus, realizando o oráculo de Isaías. O lobo e o cordeiro viverão nas mesmas pastagens. Eis que a ovelha e o lobo não somente apacentados são, mas imolados juntos. Que direi mais? Com asas espirituais, a donzela escapa do laço, disfarçada. E, coisa estupenda, liberta-se do lupanar, virgem e consagrada a Cristo. Os circunstantes que olhavam e que não viam, uivavam como ladrões diante da ovelha, como lobos diante da presa. Um deles, mais imprudente, atreve-se a entrar e, ao descobrir o ocorrido, exclama: "Oh, prodígio! Vimos entrar uma jovem e eis que se nos depara um homem." Não é fábula aquilo que se narra, que uma donzela foi substituída por uma corça, pois a verdade mostra uma virgem substituída por um soldado. E, no entanto, eu ouvira dizer que Cristo converteu a água em vinho e não acreditara, e ei-lo agora a mudar também os sexos. Fujamos daqui enquanto somos o que éramos. Estarei mudado? Deverei dar crédito ao que vejo? Vim a uma casa suspeita e se me depara um fiador. Saio, porém, mudado, pois onde entrei adúltero, daí sairei casto. Descoberto o fato, porque era justo fosse coroado tão glorioso campeão, o soldado foi condenado em lugar da Virgem. E assim vemos sair do lupanar não só virgem, mas mártires. Conta-se, a donzela compareceu no local do suplício e disputou com o sentenciado a honra de morrer, quando ele replicou: "Fui condenado à morte, e a sentença que me atingiu absolveu-te." Ela, porém, entrou a protestar: "Não te escolhi fiador da minha morte, mas te desejei garantia da minha castidade. Quando a pureza estava ameaçada, era meu sexo que perigava. Quando, porém, se exige efusão de sangue, não desejo fiador, tenho por onde pagar."
Atinge-me esta sentença proferida por minha causa. Certamente, se eu te houvesse constituído fiador de minha fortuna, e, na minha ausência, o juiz te entregasse os teus bens ao credor, chamar-me-ias para libertar-te com meu patrimônio. Se a isso me recusasse, quem não me julgaria digna da mais ignominiosa morte? Quanto maior é a importância deste assunto, morrerei inocente para não morrer culpada. Não há meio termo. Ou serei hoje ré do teu sangue, ou mártir do meu. Se vim depressa, quem me ousará repelir? Se demorei, quem ousará absolver-me? Devo mais à justiça, porque não só ré da própria fuga, mas também da morte alheia. Sejam entregues à morte os membros que não comportam a desonra. A Virgem está pronta para a ferida, nunca, porém, para a ultrajada. Fugi da desonra, não do martírio. Cedi a minha veste, mas não reneguei a profissão. Se me privas da morte, não me resgataste, mas iludiste. Não discutas, nem me contradigas, e não me prives do benefício que me concedeste. Negando esta sentença, tu me entregas a condenação precedente. Mudas apenas uma sentença por outra. Se a segunda não me atinge, a primeira me condena. Podemos ambos cumprir a mesma sentença, se consentires que eu seja executada em primeiro lugar. Não te podem infligir outro castigo, senão a morte. Numa virgem, a castidade acha-se exposta ao perigo. Maior será a tua glória, dando que eu seja mártir, do que deixando-me novamente sujeita a ultrajes. E que outro desenlace poder-se-ia esperar? A contenda terminou com a vitória de ambos. Nem se lhes dividiu a coroa. Antes, cresceu. Eis como estes santos mártires beneficiaram-se mutuamente. Ela deu causa ao martírio. Ele consumou. Capítulo 5. Louvor da ação memorável de dois amigos da escola de Pitágoras, ação esta, contudo, inferior à supramencionada. Discorre o autor sobre o escárnio de Dionísio quando despojou os ídolos das suas riquezas e contrapõe a impotência dos mesmos, tolerando essas profanações, ao severo castigo infligido outrora a Jeroboão pelo verdadeiro Deus. Pelo verdadeiro Deus. Também as escolas dos filósofos exaltaram até o céu Damon e Pítias, discípulos de Pitágoras. Um deles, condenado à morte, rogou-lhe fosse dado tempo de despedir-se da família. O tirano astucioso, receando que lhe escapasse o réu, exigiu um fiador, que seria condenado em lugar do outro se este demorasse em se apresentar. É difícil dizer qual a mais nobre das ações, igualmente admiráveis. Um achou refém, outro se ofereceu para tanto. Tardando o réu, o fiador aceitou a morte. Levavam-no já para executá-lo, quando chega o sentenciado, retoma seu lugar e apresenta a cabeça. Pasmado o tirano de que para os filósofos a amizade fosse mais cara que a vida, pediu que o admitissem a ele, juiz, a sua amizade. Ações dignas de encômio, inferiores, porém, às nossas. De fato, lá ambos são varões, sim, mas aqui é uma virgem que devia vencer, primeiramente, a fraqueza do sexo. Aqueles eram amigos. Estes não se conheciam. Aqueles se apresentaram a um só juiz, que os poupou. Estes, a vários juízes, mais cruéis. O juiz daqueles poupou-os.
Os juízes destes condenaram-nos. Aos discípulos de Pitágoras obrigava-os a fidelidade jurada, enquanto nossos mártires se oferecem de livre vontade. Maior também foi a sabedoria dos nossos, porquanto aqueles tinham em mira a amizade, estes visavam a coroa do martírio. Aqueles combateram para os homens, estes para Deus. Já que mencionamos estes fatos, convém acrescentar o que pensavam os gentios de seus deuses, para que vejais quão impotentes são aqueles dos quais os próprios adoradores escarnecem. Vindo Dionísio ao templo de Júpiter, ordenou despojassem o ídolo do manto e lhe dessem um de lã, dizendo o ouro frio no inverno e demasiado oneroso no verão. Zombou, portanto, de seu Deus, a quem julgava incapaz de carregar o peso ou suportar o frio. O mesmo, vendo a barba de ouro da estátua de Esculápio, mandou cortá-la, dizendo não convir ao filho ter barba quando o pai não tinha. Tomou também as taças de ouro que os ídolos tinham nas mãos, alegando que recebia o que os deuses estavam dando. As súplicas dos homens, disse ele, têm por fim alcançar bens dos deuses. Ora, nada há de melhor do que ouro. Contudo, se o ouro é mau, os deuses não devem possuí-lo. Se é bom, convém mais que os homens o possuam, pois sabem utilizar-se dele. Assim tornaram-se os deuses pagãos objeto de escárnio, pois nem Júpiter pôde defender seu manto, nem Esculápio sua barba, nem Apolo começou a atingir a idade viril, nem os demais deuses foram capazes de guardar suas taças. Se não temeram o furto, é porque lhes faltava inteligência. Por conseguinte, quem prestará culto àqueles que não podem defender-se como deuses, nem esconder-se como homens? Ao contrário, no templo de nosso Deus, quando o ímpio Jeroboão roubou os dons oferecidos por seu pai e fez libação aos ídolos sobre o altar sagrado, logo se lhe secou a mão direita, estendida, sem que lhe valessem os ídolos por ele invocados. Voltou-se então o rei para o Senhor, implorando perdão, e imediatamente foi sanada, por este ato de religião, a destra paralisada em castigo do sacrilégio. Num só homem se nos depara exemplo quase simultâneo da misericórdia e da indignação de Deus. O ímpio sacrificador é subitamente privado da mão direita. Ao mesmo arrependido, o perdão é outorgado. Capítulo 6. Concluindo o segundo livro, o autor, com modéstia, declara que se até aqui tem escrito algo de proveitoso, deve atribuir-se tudo aos méritos das virgens. Assevera pertencer ao seu ofício, antes de apresentar preceitos austeros, arrebatar os espíritos pela suavidade da eloquência. Assevera pertencer ao seu ofício, antes de apresentar preceitos austeros, arrebatar o espírito pela suavidade da eloquência e dos exemplos, provando-o não só pelos costumes dos homens, mas ainda pela autoridade dos livros santos. São estas, ó santas virgens, as pequenas dádivas que vos preparei. Não tendo senão 3 anos de episcopado, pouco instruído ainda pela experiência, mas bem informado dos vossos costumes. Como pode a experiência crescer em tão breve tempo de iniciação no cristianismo? Se vedes aqui algumas flores, tomai-as, pois foram colhidas no jardim de nossa vida. Não são preceitos para as virgens, mas exemplos por elas oferecidos. O nosso tratado pintou a vossa virtude. Vedes brilhar neste discurso, como em espelho, a imagem da vossa constância. Se aspirastes a algum encanto proveniente do nosso talento,
sabeis ser vosso todo o perfume que este livro esperge. E como diz o adágio, quantas cabeças, tantas sentenças. Se há algo de eloquente em nosso tratado, leiam-no todos. Se há algum fruto sanzonado, provem-no os sábios. Se é impregnado de modéstia, grave-se nos corações, transpareça nos semblantes. Se há alguma flor de retórica, não a desaprovem os que estão na flor da idade. Era dever nosso despertar o amor da esposa, conforme está escrito: ama o Senhor teu Deus. Nas festas nupciais deveríamos ornar o nosso discurso com todos os atavios da eloquência, como diz o profeta, fazer ressoar aplausos e saltai de júbilo. Deveríamos juncar de rosas os tálamos do perpétuo amor. Portanto, vem do Líbano, esposa, vem do Líbano, passarás e chegarás ao termo. Muitas e muitas vezes este versículo deve ser cantado por nós, a fim de que, se a Virgem não dá crédito a palavras humanas, atenda ao menos ao chamado do Senhor. Tal magistério não procuramos, mas recebemos. Ensina-nos a doutrina celeste do cântico místico. Ele me deu o ósculo dos seus lábios, porque o teu peito é melhor do que o vinho, e o odor dos teus perfumes excede a todos os aromas. O teu nome é como o óleo derramado. Todo este texto ressoa do cântico das delícias, excita aplausos, provoca amor. Por isso diz: as donzelas te amaram e te atraíram. Correremos atrás do aroma dos teus perfumes. O rei introduziu-me em sua tenda. Principiou pelos ósculos para chegar à tenda. Aquela, porém, que é capaz de tão duros trabalhos e de virtude tão experimentada para penetrar mistérios, sair do campo, permanecer nas vilas, a princípio corre atrás do odor dos perfumes, depois, chegando à tenda, troca os perfumes pela habitação nas vilas. Finalmente vede aonde vai. Se ela é um muro, edifiquemos sobre ele torres de prata. Aquela que recebia ósculos, agora levanta torres. De sorte que, protegida pelas preciosas torres dos santos, não só vê baldado o assalto dos inimigos, mas ainda edifica os baluartes inexpugnáveis dos bons méritos.